Doutora, a gente foi pego de surpresa. Lógico que quando uma pessoa está doente, a gente sempre espera o melhor, espera que ela se recupere, mas fica aquele medo, né? Mas mesmo assim, fomos pegos de surpresa com a morte da Preta Gil. Sim, E trouxe para muitos uma reflexão. Eu mesma fiquei pensando muito nela nesses dias, né? Ainda estou vendo muitas coisas dela e traz muita reflexão. A sim, morte dela era uma pessoa muito querida, né? sim, Muito querida, teve várias questões durante o tratamento do câncer e é sobre isso que a gente vai falar hoje. sim. A gente, inclusive, tinha uma outra temática para trazer Isso. hoje e foi importante a gente mudar, a gente ajustar, porque na semana que vem, talvez os ouvintes percebam que o que a gente começou a falar hoje tem a ver com o que a gente vai finalizar na semana que vem, que a Preta, ela trazia uma mensagem importante de autocuidado e autoaceitação. Então, essa reflexão que você sentiu, que você está passando, eu também passei. Uhum. A primeira sensação que eu tive, eu acho que eu fiquei sabendo assim que teve a morte, chegou a notícia para mim, era domingo ainda, né? Muitas pessoas ficaram sabendo na segunda, eu fiquei sabendo no domingo, eu chamei o Gibran e falei, eu não acredito, ela tem 50 anos, ela é muito jovem, então na hora para mim foi um baque, já trouxe uma reflexão, porque ela tem a nossa faixa etária, né? E eu fiquei pensando, no filho dela, na neta, pensei na família como um todo, pensei na Carolina Dickman, que é uma amiga assim que foi sempre muito presente, né? E aí eu comecei a ver algumas matérias, Carol. Foi uma enxurrada de matérias, ainda bem. Que bom que muitas pessoas estão podendo reconhecer e trazer homenagens e belas homenagens, né? Mas o que assim me trouxe um certo questionamento que eu vou trazer aqui hoje também é sobre muito julgamento que a gente viu na mídia social. Ela sempre foi rodeada por julgamentos, né? Ela tinha algumas lutas e algumas bandeiras, ela falava sobre isso, mas como que ela também era julgada? E aí, antes da gente falar sobre ela, eu vou trazer uma conscientização importante sobre esse tipo de câncer, que eu acredito que esse é nosso papel também, né, Sim. Carol? Então, o câncer coloretal, ele é um carcinoma, né, normalmente um adenocarcinoma, que ocorre no intestino grosso e que normalmente se desenvolve a partir de pólipos que a pessoa já tem no intestino. Por isso é importante a frequência regular, a especialista, buscar médico, porque quando a pessoa detecta pólipos e consegue retirar, já é um bom caminho para que ela possa evitar o câncer coloretal. Existem alguns fatores de risco, e quando a pessoa consegue essa detecção precoce, esse tipo de tumor tem 90% de chance de cura. Então, é uma taxa importante, né? Quais são esses fatores de risco? A idade. Então, pessoas acima de 50 anos já tem que procurar um especialista, mas quando tem um fator hereditário, quando tem casos na família, é indicado procurar um especialista antes, com 45, com 40 anos, depende de como é o histórico familiar. Até falam 10 anos antes do que a pessoa da sua família teve, né, doutora? Exatamente. E, Carol, o que vem, assim, deixando os especialistas um pouco preocupados é que cada vez mais esse tipo de tumor tem aparecido em pessoas mais jovens, Sim. que foi o que aconteceu com a Preta Gil. Então a gente traz um alerta aqui, a importância da pessoa olhar para si mesmo, buscar um especialista, estar atento a sinais do próprio corpo, que a gente vai comentar também, tá? Sim. O que também é bem importante, hábitos alimentares. Então, a pessoa precisa ter alimentação saudável, com muitas frutas, vegetais de forma geral, fibra, porque uma dieta rica em gordura e carne vermelha pode realmente ser um fator de risco. Carne vermelha também? Carne vermelha também. E aí, cada um precisa entender qual é a sua dosagem, né? Sim. Não cabe a gente aqui falar, você tem que comer tantas porções por dia, mas a pessoa precisa entender o que é saudável e equilibrado para o corpo dela. Isso é bem importante. Sedentarismo e obesidade também são fatores de risco, então a pessoa precisa ficar com uma massa corporal saudável, fazer atividade física,
buscar estar ativa, né, o mais ativa possível. E presença de pólipos. E como que a gente pode, então, né, ficar atento a isso? Primeira coisa, Carol, é buscar um especialista, um proctologista, muitas vezes um gastro, consegue pedir exames, entender o que está acontecendo. Meu ginecologista já falou sobre isso, então existem outros especialistas que podem nos auxiliar, mas o proctologista é o especialista que cuida desse tipo de tumor, né? E, mais uma vez, procure um médico, busque fazer colonoscopia, é um exame que tem muito tabu e as pessoas têm medo, mas ele é necessário, ele é importante, porque quando a pessoa se vê já com um tumor e às vezes um estágio avançado, é muito mais grave do que fazer um único exame. Com certeza. Pode ser devastador para a vida, para o corpo, para a família, né? É um exame que não tem risco, né? Sim. Na grande maioria das vezes, Não, corre tudo bem. Com certeza tem um preparo, Exato. equipes especializadas para fazer o exame. Então, tem mais uma falta de conhecimento, que a gente está trazendo uma conscientização aqui, e às vezes um medo, que tudo bem, mas a gente às vezes tem que encarar o medo e fazer o que é necessário. Exato. Esse tipo de tumor, ele pode voltar após o início do tratamento, que é conhecido como recidiva. E aí, quando tem uma recidiva, podem ocorrer tumores próximos do sítio primário ou longe, que é conhecido como metástase. E dependendo de como é o avanço da doença, de como é essa metástase, ainda tem chance de cura, dependendo da extensão. Então, é importante que a pessoa fique atenta a sinais. Por que eu falo isso? A Preta Gil, ela fala em várias entrevistas que ela descuidou dos sinais que o corpo dela estava dando. Então, ela já disse que ela ficou por 6 meses com prisão de ventre, com vários dias sem ir ao banheiro. Ela chegou a relatar que ela ficou tipo 10 dias sem ir ao banheiro, é muito tempo. Teve sangramento nas fezes, ela teve inchaço no abdômen. Então, aqui já são sinais importantes que a gente precisa entender. A gente sentiu qualquer desconforto no nosso corpo, precisa procurar ajuda, porque mais de um dia, mais do que 2 dias, mais do que uma semana com algo que não é característico, precisa ver o que está acontecendo, né? Se for algo que persiste, que não é transitório, precisa buscar ajuda. Ela foi diagnosticada com câncer coloretal em janeiro de 2023, que foi um adenocarcinoma no intestino grosso, né? Mais precisamente no reto. Ela passou por cirurgia, quimio e radioterapia. E em dezembro de 2023, ela estava com uma vida normal. Ficou bem. E aí, em agosto de 2024, ela veio à mídia dizer que ela tinha tido uma recidiva. E aí ela teve 4 pontos de novos tumores, né? Que foi a recidiva dela foi um pouco mais séria, mais grave. Ela voltou com a químio. Em dezembro de 2024, né, do ano passado, ela fez uma cirurgia muito grande, de 21 horas. Nossa. Então, foi uma cirurgia, assim, grande, que ela ficou fraca. A gente pôde ver, né, quem acompanhou, que ela ficou vários dias no hospital. E aí, quando ela saiu, eu vi, né, uma reportagem que ela estava em Salvador e agora, no início de maio, foi para a praia e entrou no mar. E quando eu vi isso, né, eu fiquei assim refletindo e eu vi tantos julgamentos Sim. e tantas críticas, onde já se viu, ela foi irresponsável em tratamento, ela já tinha tido sepsemia, quase morreu, né? Como foi fazer isso? E aí me veio a seguinte reflexão. Gente, ela tá querendo curtir a vida dela. A vida que ainda restava para ela. Veio tão forte isso para mim, sem saber como que ainda estava, sabe? Como estava o estágio da doença. Aí, na sequência, em maio, ela resolveu ir para os Estados Unidos, continuando com a químio, para tentar um tratamento experimental. Então, ela buscou fazer tudo o que tinha dentro da medicina, aqui e fora, e ela já deixou, inclusive, depoimentos que investiam um valor grande. Sim. Eles tinham essa possibilidade, que ótimo, que bom que ela teve a possibilidade de buscar os melhores tratamentos e olhar para si e se cuidar, porque tudo que eles construíram de patrimônio foi uma conquista da família, então eles podiam usufruir disso.
E ela ficou 2 anos e meio em tratamento, né? E aí, nesse domingo, foi então, né, a gente foi avisado da morte dela. E aí, por tudo que eu vivenciei, né, esses últimos dias, olhando nas mídias, na internet, eu vi que ela é uma referência de amizade. Sim. E aí, quando eu vi isso de forma profunda, eu falei, gente, né, olha como chegou para mim, que, de certa forma, foi uma interpretação, sem conhecê-la profundamente, uma interpretação equivocada. Eu falei, nossa, que ironia. Uma pessoa que é ícone da amizade falecer no dia da amizade. Simbólico. Né? Muito, exatamente isso, porque alguns amigos dela falaram exatamente esse termo. É um simbolismo muito grande a Preta ter falecido no dia da amizade. Sim. Então, para quem a conhecia a fundo, viu que era um simbolismo. Então, ela era uma pessoa muito querida, que era uma expressão de amor, uma expressão de amizade, uma mulher guerreira, forte, que teve várias lutas. E e esse amor, essa amizade expandia além dos amigos. E que família maravilhosa, para quem pôde acompanhar um pouco, né? Ela cresceu rodeada de amor, e isso foi decisivo no ser humano que ela se transformou, porque não é fácil, Carol, na nossa sociedade, no nosso país e no mundo, ser uma mulher forte e corajosa e que enfrenta e que fala o que tem que falar. Mulheres assim são perseguidas, elas muitas vezes são forçadas a se calar, elas têm posições na carreira ou no serviço retiradas por posicionamento assim. Eu falo sobre isso porque eu já passei por algumas situações, né? Então, quantas mulheres já ouviram? Ah, você tem que dançar conforme a música. Isso é um comentário machista. Ah, você tem que ficar quieta, você não pode se expor. Então, a gente vive rodeada disso. E a Preta Gil, ela encarou tudo. Então, ela falou que ela nasceu em luta, porque o nome dela, para ser registrado, já foi um desafio. Não queriam por ela chamar Preta, e aí por isso ela chama Preta Maria, né? Uhum. Então, ela já disse algumas vezes, eu nasci lutando, então eu vou encarar todas as lutas que eu puder. E ela realmente encarou. Ela defendeu as mulheres, ela defendeu o direito das mulheres, ela falou sobre empoderamento feminino, ela falou sobre minorias, ela inclusive falou do quanto famílias precisavam ter acesso a esse tipo de tratamento, a tratamento com essa doença, né, com o câncer. Então ela foi um símbolo de fortaleza, de inspiração e de vida. E ela lutava com amor. A força dela era uma força amorosa. Uhum. E a gente, quando a gente presencia isso, a gente vê esse tanto de homenagem. Em momentos de muitos desafios, como quando ela foi traída em UTI, ela estava numa UTI quando ela decidiu que ela ia se separar. Mesmo assim, ainda ela teve amor e generosidade para se expor e falar para as mulheres: vocês não precisam disso. Se amem, se cuidem, e ninguém deve ditar o que vocês merecem. Vocês devem saber o que é mais importante para vocês. Não fiquem em um relacionamento abusivo. Eu achei de muita coragem ela expor isso. Nossa, eu estava vendo um trecho ontem e ela tão vulnerável e falando disso sem derramar uma lágrima, assim, com uma força muito grande. Né, sim. doutora? Além de força, é um ato de amor extremo, de generosidade, porque quando a gente olha para a nossa dor e deixa um pouco essa dor de lado para falar, para trazer conscientização para mais pessoas, ela está a serviço. Sim. Isso é propósito de vida, que é o que eu vejo que a Preta tinha dentro dos limites imensos que ela conquistou. Então, como, né? Seria se mais pessoas tivessem essa coragem, essa força. Então, a Maria Ribeiro, que é uma grande amiga dela, fez um depoimento, eu não lembro se foi ontem ou antes de ontem, que ela falou assim: Preta transformou todas as dores dela em bandeira com purpurina. Uma vida inteira a serviço do amor, de verdades e de coragem, que inspirou todos. E realmente isso foi o que aconteceu para mim. E aí, no meio desse cenário, se a gente olhar
nos comentários de vários posts e várias matérias, a gente viu uma quantidade grande de julgamento e de críticas falando que ela teve dinheiro para se cuidar, onde já se viu outras pessoas que realmente são mártires, o que ela fez pelo nosso país, o que ela fez pelas pessoas, que ela devia realmente morrer porque ela é socialista e foi procurar tratamento nos Estados Unidos, que é capitalista. Assim, um horror de críticas que quando a gente começa a ler, a gente fala para qual caminho a humanidade foi? Onde está a sensibilidade? Onde está a empatia? Onde está o respeito por essa mulher que sofreu jovem e morreu, e por essa família, por o filho, pela neta? Então eu faço aqui essa reflexão. Para onde a humanidade está indo? Onde nós deixamos de ser humanos? Né? Onde a maior parte das pessoas que criticam e que julgam, que apontam o dedo para os outros, deixou de se olhar e ver e perceber os seus próprios erros, que é o que a gente deve fazer. Eu trago aqui um convite para isso, sabe, Carol? Então, eu deixo aqui uma reflexão final, né? Que cada um possa olhar para a sua própria vida e vivenciar o amor que existe ao seu redor. Porque quantas vezes a gente, às vezes, buscou ser uma expressão de amor e a gente não conseguiu dentro da própria família ou com pessoas próximas. E é necessário a gente se olhar e entender o que acontece para a gente poder fazer isso por a gente mesmo e depois fazer com o próximo, né? Então, a minha reflexão mais profunda é: aqui em primeiro lugar eu deixo os meus sentimentos mais profundos e mais sinceros a toda a família, a todos os amigos que realmente amam a Preta, e quem tem dúvida disso, procure a carta que o filho Francisco deixou para ela, que é assim, emocionante. Eu estou emocionada só de lembrar. E que cada um perceba o que cada um pôde conquistar com seu próprio esforço ou com o esforço da família, e que busque fazer o mesmo na sua vida e na sua família, sem julgar, sem criticar. E aí, nesse ponto, eu trago uma reflexão importante. Ela pôde buscar um tratamento e investir valores altos. E quem não pode? Cabe aos nossos governantes olhar para isso e fazer algo diferente para a nossa saúde. Como está o SUS para quem enfrenta esse tipo de batalha com essa doença? É muito triste, é dramático, e cabe a gente também cobrar. Cobre quem você votou, cobre quem está aí, que faz uma baderna na política, mas pode fazer o bem para a humanidade, para a população do nosso país. Então a gente precisa começar a cobrar de quem a gente votou, de quem está na política, sabe, Carol? E por fim, que a gente possa cuidar da gente de forma profunda, que a gente possa ouvir os sinais do nosso corpo e não esperar. A gente precisa ir agora em busca de saúde e de ajuda, seja ela qual for. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, que a gente possa viver de forma intensa todos os dias, agradecendo e buscando ser um ser humano melhor. Que a gente possa, Carol, ser a maior expressão de amor que cada um pode ser, independente do que vivenciou, porque a cada momento a gente pode se curar, a gente pode se transformar e trazer uma mensagem de equilíbrio, de paz, de solidariedade para quem precisa. Então, que cada um possa desfrutar da sua vida, desfrutar de cada momento, viver em gratidão e despejando, transbordando o amor que a gente conquistou por nós mesmos. Com certeza. A Preta deixou um legado muito lindo e tenho certeza que vai perpetuar aí por muitos e muitos anos. Doutora, obrigada, viu, pela reflexão de hoje, pelo papo desta quarta-feira. Sempre muito especial ouvir você falar. Carol, para mim é muito especial estar aqui. Hoje eu fiquei bem emocionada. E para mim, como sempre, foi um prazer. Agradeço muito pela oportunidade que vocês me dão, que mais uma vez a gente sempre está a serviço.